Olá pessoal, continuando a nossa série do Sistema London segundo Magnus Carlsen, nós temos uma partida em que ele jogou contra Fabiano Caruana, ele mesmo, o desafiante ao título mundial. Essa partida foi um blitz jogado em Paris em 24 de junho de 2017. E com essa partida nós vamos ver outro recurso na posição, outra ideia posicional, porque o Magnus Carlsen é um jogador riquíssimo de recursos e mostra não só a criatividade do pensamento dele, mas a riqueza de recursos no sistema London. E conforme a gente vai conhecendo mais as ideias, as sutilezas por trás dessa abertura, a gente vai melhorando o nosso jogo e tentar aplicar. Então a gente já viu algumas ideias dentro daquele esquema básico, como a ruptura em E4, o avanço do cavalo para E5, o avanço do peão H. Agora nós vamos ver o ataque na ala da dama. Olha só, nós vimos também um ataque na ala do rei do Magnus Carlsen que foi devastador, partida lindíssima. E agora nós vamos ver um ataque na ala da dama, começando com a mesma posição básica, aquele mesmo feijãozinho com arroz, mas o feijãozinho com arroz bem feito. É uma das melhores coisas que tem, não é verdade? Então, vamos lá. D4, D5, bispo F4, cavalo F6, E3, E6, cavalo F3, C5, C3. Tudo muito fácil, né? Quando o adversário ataca aqui o nosso peão de D4, nós defendemos com C3. Isso é uma regrinha que a gente pode usar sempre, para não se atrapalhar. Em geral, a gente sai com o bispo e abre o peão de E3. Para quê? Para já abrir o bispo de Casa Branca para rocar logo, né? Cavalo C6, cavalo de BD2, bispo D6, bispo G3. Dessa vez o Magnus recua o bispo, que é uma das ideias. Roque, bispo B5 para atacar o cavalo de C6. E o Caruana trocou os bispos, já dando a coluna H de presente para o Magnus. Só que aqui veio um lance diferente, dama B6, o que muda um pouco a qualidade da posição. E aqui o Magnus, não querendo enfraquecer a sua posição na ala da dama, ele joga A4. Veio H6, aquela orelhinha que na partida do Mamedjarov se provou um erro decisivo. Aqui não, que não está montado ainda um ataque na ala do rei, né? Aqui a partida se desenvolve mais pela ala da dama. E nessa posição o Carlsen já tinha visto que havia condições para isso, tanto que ele fez o roque, porque realmente montar um ataque aqui na ala do rei tá muito longe, né? Vai demorar muito para as coisas começarem a acontecer aqui na ala do rei, certo? Tá difícil, não tem domínio da casa E5, não tem mais o peão H para avançar, e apesar da coluna estar de presente aqui, não tem muita coisa para fazer, certo? Então, roque, cavalo E7, dama B3, então trazendo as peças para a ala da dama, proporcionando uma defesa para o bispo e o peão de A avançar. Veio dama C7 profilático, A5, bispo D7, propondo a troca dos bispos que o Magnus não aceitou. Cavalo G6, defendendo a ala do rei. E vejam como a posição do Caruana segurando a ala do rei de maneira muito mais sólida, né? Então realmente não tinha como jogar como aquela partida que o Carlsen ganhou do Mamedjarov. Então aqui ele volta os seus planos para a ala da dama. Dama A3, C4, fechando a ala da dama, já vendo, né, que o Magnus Carlsen está voltando o seu exército para esse lado do tabuleiro. B3, e aí que tá, como eu falei em outros vídeos, né? Quando a preta joga o C4, e essa partida também é importante para isso, é um lance que não nos preocupa quase nunca, né? Porque aqui não é o caso de abrir o centro, porque não vai trazer muita vantagem, porque no caso aqui ele está defendido até os dentes na ala do rei. Então não vale a pena. Então por isso o Magnus abre na ala da dama, porque vai ficar coluna semi-aberta aqui, vai ter coluna C para atacar,
e basta o B3 para tirar esse peão da jogada. E por outro lado, se a preta está com a ala do rei fraca e está tentando atacar na ala da dama e faz o lance C4, e a branca quisesse trancar a ala da dama, que não é o objetivo, um B4 tranca tudo. Claro, né, não pode ter o en passant, né? Então tem que prestar atenção nisso. Mas o objetivo do Magnus aqui era abrir, e ele consegue. C por B3, cavalo por B3, e aqui o Caruana jogou cavalo E4, observe que dama por E4, dama por C3 é um erro básico, porque aqui a dama está perdida com torre C1. Ele joga cavalo E4, jogando um cavalo para o centro. Veio torre de F-C1, bispo C6, e o peão continua intocável. Veja que se jogar cavalo por C3, vem torre por C3, dama por C3 e torre C1 de novo, a dama preta está perdida. Então, bispo C6, correto. E agora o Magnus abre totalmente a ala da dama, aproveitando que a dama está na coluna C, certo? E ele tem a casa C5, porque B6 não pode avançar, ele tem a casa C5 praticamente sob seu domínio. Então vamos ver como ele desenvolve esse plano. C4, D por C4, torre por C4. Dama D8, saindo da linha da torre, e agora cavalo C5, ganhando espaço importante na ala da dama. Ao invés de trocar o cavalo aqui, o Caruana recuou. Vamos ver que possibilidades haveria trocando o cavalo. Trocando o cavalo, a branca continua com o domínio, e aí o plano é dobrar a torre e jogar A6 para terminar de conquistar esse bispo, certo? E a branca está com o jogo muito fácil, muito tranquilo. Então não vale a pena trocar esse cavalo na ala da dama. Veio o cavalo D6, atacando a torre, torre C2, bispo para D5, bispo para D3, B6, e aqui o Magnus deixou o cavalo, se preocupando mais agora, vejam só. Então, a ala da dama, a situação está mais ou menos tranquila, volta o ataque para o centro. Isso os grandes mestres fazem com muito boa propriedade. Eles vão alternando os ataques. Um ataque na ala, um ataque no centro. Ou um ataque numa ala, ou um ataque na outra ala. Ou um ataque num complexo de casas fracas, depois numa coluna. E assim eles vão minando o jogo do adversário. Aqui o Magnus, então, vem com um ataque no centro, E4. Olha que lance forte, que posição bonita. Veio peão por cavalo, peão por bispo, peão por D5, peão por C5. E resultou o quê? Agora num peão passado na ala da dama. Peão passado com torre protegendo, e daqui a pouco essas torres podem estar dobradas. Vejam aí que lances sensacionais. Cavalo E4, C6, peão passado, avança-se, né? Dama C7, dama B3 atacando D5, aqui. Torre de FD8 defendendo o peão. Dama B7, olha só, gente, troca as damas, fica com o peão em B7 e depois joga A6, fica com o peão passado protegido na sétima, né? Torre de A para C8, dois ataques, duas defesas, não tem problema. Torre B1 defendendo a dama, dama por A5, C7, torre F8, e aqui a vantagem das brancas já é decisiva. Dama B5, dama A3, dama por D5, então quer dizer, propôs a troca, não teve a troca, conquistou o peão central das pretas, cavalo C3 ameaçando a torre, e aí o Carlsen sacrifica a qualidade. Dama por C3, bispo por G6, porque ele viu aqui o seguinte: a dama nessa posição central tinha acabado de capturar o peão, né? Dama por D5, veio o cavalo C3, tem a ameaça de tomar esse cavalo com esse peão que está cravado contra o rei, pela diagonal da dama.
Então, sacrifica aqui a qualidade e ganha o cavalo. Veio torre por C7, cavalo E5, mais uma peça atacando o ponto de F7 e obstruindo a defesa da dama na diagonal de casas pretas, certo? Veio dama C5 propondo troca, bispo cheque, torre por F7 e agora o lance para arrematar a posição e não tem saída, torre B8 cheque, e qualquer lance que as pretas fizerem agora cai tudo, é só você ver, né? Se vier torre C8, o lance mais rápido é dama por dama, tá? Porque a torre está cravada, essa torre também está caindo. Torre F8 não pode, o rei saindo, aí as brancas podem escolher o que vão capturar, como é que vão ganhar, enfim. E aqui, aliás, tem mate em 3, né? Dama E4, torre F5, dama por F5, G6, dama por G6. Então, mais uma partida, vejam como a dinâmica, né? Como a dinâmica da... Deixa eu voltar por aqui. Agora, recapitulando para a gente fixar os conceitos, né? Plano, esquema básico, trocou os bispos, tudo bem, tomou com o peão de H, isso aí a gente vai fazer sempre. Jogou ali a dama na casa B6, então, protegeu o bispo para não perder o peão de B2, viu que não tinha como montar um ataque eficaz na ala do rei, rocou, que também não tem como a preta entrar aqui com ataque, então é mais uma coisa também para a gente não ter medo de tomar esse bispo com o peão de H, e pode rocar aqui com toda a segurança, porque o rei branco não teve em nenhum momento sob ataque. E o Magnus monta aqui uma pressão na ala da dama muito legal, que o Caruana tentou fechar, não conseguiu. Aqui ele não tinha como tomar esse peão. O Carlsen faz um peão passado, com um contra-ataque no centro, quando o Caruana tentou afastar aqui, desmontar o jogo do Carlsen na ala da dama, ele teve o recurso do centro, conquistou esse bispo importante das pretas e fez o peão passado na ala da dama, que esse peão passado aqui praticamente decidiu o jogo, porque foi ele que desmontou as defesas das pretas e proporcionou um ataque decisivo na ala do rei, né? E aí toda a pressão em volta do ataque, porque a metade do exército das pretas ficou paralisado ali na defesa, no ataque, tentando segurar o peão C7. E aqui também o Caruana se passou aqui com um lance que interroga na posição, que é o cavalo C3, né? Porque aqui ele entregou o ataque para o Carlsen com esse peão cravado, que ele não deve de ter calculado isso aqui até o fim, né? Tanto que ficou com essa posição absolutamente perdida. Essa é a posição final do jogo, tá, gente? Então, olha aí, mais um exemplo maravilhoso de como essa abertura tem recursos, né? E a estratégia, né? Intercala os ataques, né? Ataca na ala da dama, com ataques no centro, vai enfraquecendo a posição do adversário em todos os pontos. As pretas tiveram que segurar o peão da coluna C, aí dividiram o seu exército e depois sucumbiram ao ataque final na ala do rei. Então, mais um exemplo estratégico fenomenal do Magnus Carlsen de como conduzir o London System, né, que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.